Olá, família vascaína, estamos aqui para mais um programa da TV Identidade Vasco. Você já está se acostumando aí, quinzenalmente, a assistir os nossos episódios, nossos programas no canal do YouTube. E siga também sempre as nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, que é o esporte fundador do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Remo. E, para tanto, eu trouxe aqui o Renato Romero, que foi vice-presidente de esportes náuticos no início da gestão atual. O Renato é conselheiro, tem 11 anos como sócio do Vasco. E Maurício Cardoso, ex-diretor de Remo, junto com o Renato, no início da gestão atual, com 27 anos de associação no Vasco da Gama. Então eu quero abrir aí o programa, o debate, dizendo o seguinte: pelo que estamos vendo e acompanhando, o Remo do Vasco atravessa talvez o seu pior momento na história do clube. Renato, obrigado aí pela tua presença. Vou começar por você, uma questão de hierarquia, né? Ele era o vice-presidente, você era o diretor do Renato. Boa noite, amigos aí que nos acompanham quinzenalmente, né? Evandro, é muito complicado você falar de outra gestão, sendo que nós estamos de fora, né? Mas os rumores que chegam da Lagoa não são bons. Certo. Não são bons de forma alguma, longe disso, tá? Nós, nos nossos 3 meses de gestão, curta passagem, nós implementamos algumas mudanças que com certeza surtiriam efeito, como de fato surtiram. Meses depois da nossa saída, atletas que nós contratamos vieram a ser campeões nas suas modalidades, né, Maurício? Treinador convocado para a seleção brasileira, nosso grande Lavadeira. Saiu esse ano do Vasco. Nosso maior rival, para o Flamengo, tá? E lembrando que na gestão retrasada, né, do ex-presidente Roberto Dinamite, o Remo já não foi tratado como ele deveria ser, né? Aí depois tivemos a gestão do ex-presidente Eurico Miranda, onde ele conseguiu tratar melhor o Remo como deveria ser, e depois entrou a gestão onde vocês participaram do início para melhorar mais ainda a estrutura, né? Eu queria que vocês falassem aí sobre, não só da questão desportiva, né, ali na água, as competições, enfim, a perda de posicionamento ali na disputa com, por exemplo, o Flamengo, mas também da estrutura dentro da sede náutica. Evandro, é importante entender, como você colocou, essa questão da relevância do Remo na nossa história. Antes de pensar no tamanho e no gigantismo do Vasco, é preciso entender que o Vasco é um clube de regatas. O Vasco nasce como um clube de regatas. O futebol chega no Vasco e tem o seu início 20 anos depois do Vasco já existente. Sim. Já tendo atingido a sua maioridade. Sim. Tá? Então, o nosso principal objetivo, quando assumimos a gestão do Vasco, era transformar a sede náutica e o esporte, como foi o projeto que foi desenvolvido no processo eleitoral, em um esporte autossustentável. É importante, no nosso entendimento, que os esportes sejam sustentáveis. É importante que você tenha... A maior parte dos recursos deles são oriundos do futebol, isso é sabido, mas é importante que o Remo se faça sustentável. E o que nós temos nesse sentido? Nós temos uma sede na Lagoa, terreno nobre, na zona sul do Rio, absolutamente capaz de monetizar o esporte. Como você bem disse, a gestão do Roberto foi uma gestão péssima para o esporte, péssima, tanto desportiva quanto administrativamente. E a gestão passada foi uma gestão que iniciou um processo de resgate. Esse processo se inicia
no campo desportivo, com a obtenção de recursos da Confederação Brasileira de Clubes Formadores para a aquisição de toda uma flotilha, um conjunto de barcos que hoje ainda é o que há de melhor no país. E nós assumimos com esse propósito. E foi com esse propósito que nós atuamos ao longo dos 3 meses e pouco que estivemos lá. Tudo indicava, não apenas no campo desportivo, como no campo econômico, que a gente teria sucesso. Certo. Hoje, eu posso dizer, sem medo de errar, que foram dados 20 passos atrás. A gente voltou para o período Roberto Dinamite. E, Renato, por que isso aconteceu? Olha, Evandro, eu vou ser repetitivo e dizer que realmente a gente não tem como apontar, foi por isso ou por aquilo. Certo. Agora... O que não deveria ter acontecido, vamos botar assim? O que vem da Lagoa para nós, que estamos de fora, a não ser em dias de... Estamos dentro em dias de reunião. Certo. Fora, realmente, no dia a dia, não frequentamos. Certo. É que o relacionamento interpessoal de quem está lá hoje é péssimo. Tá? Péssimo. A relação com os atletas? Com atletas, com funcionários, enfim. E com isso tem um custo. Isso tem um custo. Veja bem, eu e Maurício chegamos lá, nós não tínhamos nada para oferecer aos atletas. O que nós tínhamos era a palavra. Tá? A palavra e a garantia de que iria ser cumprida. E, de fato, foi cumprida. O que nós prometemos, nós cumprimos. E tudo, na essência. Sim. Tá? E essa gestão agora, pelo que eu sei, não cumpre nada. Nós tivemos uma leva de atletas aí que são 8 atletas, se não me engano, que saíram do clube, sendo que 2 nossos expoentes estão no maior rival. Inclusive o treinador? Inclusive o treinador. Também o treinador. Também o treinador. E dizem que há atletas hoje que só estão esperando findar a regata e não ficam mais no Vasco. Porque parece que a gestão atual simplesmente se nega a gerir pessoas. Entendi. No caso, são os atletas. Entendi. A informação é que eles querem gerir a sede náutica, que fazem de forma pífia também. E não o desporto, né? E não o desporto. Entendi. Que é o desporto nosso raiz, vamos dizer assim. Estatutário, fundador do clube. Que nunca vai acabar. Mesmo que alguns queiram. Mesmo que alguns queiram. E, pasmem, isso já saiu da boca do próprio presidente da diretoria administrativa. Acabar com o remo. Ele mal sabe o que está escrito no estatuto. Tá? Isso aí é algo impossível, nem que ele faça muito esforço, acenda uma vela de 21 dias, ele vai conseguir esse fato inédito. Agora, vamos falar um pouco da estrutura, né? Parte física mesmo ali, da estrutura do remo, como vocês deixaram, né? O que foi possível fazer naqueles 3 meses e como hoje se encontra a estrutura ali do remo, não só no prédio ali na sede náutica, onde os atletas comem, aonde os atletas dormem e na garagem, né? Para os que não acompanham o remo, ali os barcos ficam ali no que eles chamam de garagem ali à beira da lagoa. Maurício, se quiser completar com isso. Tá, eu gostaria sim. Esse ponto talvez seja o ponto mais revelador do descaso com o qual o remo é tratado. Não era uma situação fácil, não era uma situação confortável a que nós recebemos do ponto de vista da situação econômica do clube. Não é novidade para ninguém o que aconteceu entre a eleição em novembro de 2017 e a posse em janeiro de 2018. Repetir isso aqui é chover no molhado. Tá? Então, o clube tinha pessoas à frente do esporte, comprometidas com o esporte, mas vivia um momento muito ruim do ponto de vista da gestão econômica, ao ponto de que a gente tinha alguns fornecedores, muitos, ameaçando não fornecer mais ao Vasco. E aí é importante entender o que é não fornecer ao Vasco, é uma informação que talvez as pessoas não saibam. O Vasco é a casa de 30 atletas.
O Vasco não é o clube por onde esses atletas competem. O Vasco é o lar desses atletas. Eles moram na sede náutica, eles estudam na Escola Vasco da Gama, eles remam pelo Vasco. Uhum. E eles se alimentam no clube. E como todo atleta, eles precisam de uma alimentação balanceada, adequada. Óbvio. Vivíamos um problema muito sério com relação a isso. Foi um trabalho muito forte feito pela diretoria na época. O empenho do Renato, faço aqui um testemunho, no momento em que bolsas estavam em atraso, num nível de atraso diferente do restante do clube. Uhum. O Renato textualmente disse que faria o pagamento com recursos próprios, o que acabou não sendo necessário, para que a gente, como ele bem disse, honrasse com a palavra dada com os atletas. No andar onde funciona o Salão Nobre do Vasco, Onde acontecem as reuniões, festas. isso, ali no fundo existe uma cozinha, e ao lado dessa cozinha uma copa onde os atletas faziam rotineiramente as suas refeições, café da manhã, almoço, lanche e janta. Que é o normal mínimo, né? É o local apropriado. Você tem que estar numa cozinha para você fazer sua refeição, né? Pois é, Sim. essa cozinha foi reformada por um parceiro do clube, que é o responsável pelo buffet exclusivo da sede náutica. Nós não temos, por força de contrato, o direito de locar a sede náutica e permitir ao locador que escolha o seu buffet. Ele está preso a um único buffet. Só que essa reforma, a cereja dessa reforma foi a proibição do uso da cozinha e de suas dependências pelos atletas. Os atletas passaram a fazer as suas refeições no subsolo do edifício, onde nós estávamos construindo uma sauna, obra iniciada na gestão anterior, Uhum. em um ambiente onde se reformam barcos, onde você tem tinta, onde tem o próprio esgoto do edifício passando próximo, Pó de fibra. pó de fibra, apertado. Nada a ver com o ambiente salubre Que para se você imagina fazer uma para um refeição, atleta, né? Que se imagina para um atleta, até porque o bom desempenho ele não é apenas uma questão de ordem Técnica. física, É. técnica. Tem muito a ver Tudo começa com no bem-estar. Exatamente. Com bem-estar. Então, assim, isso para mim, demonstra o total descaso. Moralmente, isso é inaceitável, porque a gente está falando aqui de pessoas Sim. e, no segundo momento, de atletas. Então, como é que você coloca um grupo de atletas para comer no subsolo, próximo ao esgoto? Isso não existe, né? Evandro, e assim, quando a gente fala de atleta, é importante frisar uma coisa. O atleta do remo é um atleta absolutamente amador. Ele recebe uma bolsa de pequeno valor. Ou pelo menos deveria receber. E o mais absurdo é que, se hoje nós temos 4 folhas salariais de atraso de funcionários, eu não tenho dúvida em te afirmar que os atletas do remo devem ter 5 ou 6 em atraso. São verdadeiros abnegados. Os atletas hoje que ainda seguem no clube de regatas Vasco da Gama são verdadeiros abnegados. Assim como o corpo funcional que trabalha na sede náutica. Pois é, Renato, essa coisa da atual gestão, pelo que vocês colocaram, que está priorizando a administração do prédio, mas não prioriza o esporte. Ou seja, se vamos bem ou mal dentro d'água, isso não é uma prioridade para eles. Wanda, e mesmo assim, no que ele se propõe a administrar, que é o prédio só, né? Uhum. O faz de forma patética, eu diria. Entendeu? Os eventos que... Isso, eu ia entrar nesse ponto dos eventos. Sim. Os eventos que são feitos desde o início dessa gestão são eventos pífios. Eventos que não geram nada para o clube. Nada. Entendeu? E ainda tem o seguinte, quando se faz um evento na sede náutica, muitos vascaínos não conhecem a fundo, até conselheiros mesmo não sabem o que, como o Maurício falou, o que é o prédio da sede náutica. Sim. Ali, antes de ser um salão de festas, existem atletas, existem dormitórios lá em cima, precisa se respeitar isso.
quando você se propõe a fazer um evento, todo um esquema para Preservar, né? preservar esses atletas tem que ser feito. E coisa que não acontece. O nosso nobre vice-presidente não está nem aí para isso, tá? Entendi. E fica difícil. Quer dizer, aí o clube do lado, que nós temos uma gama de clubes ali com situação muito melhor que a do Vasco. O Flamengo, Botafogo e outros ali. A oferta para os nossos atletas ali não são ofertas estratosféricas, não. As ofertas básicas, é o seguinte: básicas. Vou pagar o mesmo que o Vasco te paga, mas eu vou pagar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Mas eu vou pagar. Porque o atleta vai ter a certeza que ele vai receber. Entendeu? Ele vai comprar o suplemento dele. Ele vai comprar o suplemento dele. Eu duvido que hoje a atual administração esteja comprando suplementos pro atleta de remo. Não tá, é um atleta que não compra. Esse atleta de remo, olha, o Evandro, é uma modalidade, se não for demande mais energia do que o futebol, chega perto. Entendeu? Os caras acordam 4h40 da manhã. Os caras estão dentro d'água às 5h20. É um treinamento Chova pesado. ou faça sol. É um treinamento de muita força física. Muita força física. Demais, eu nunca vi. Eu e o Maurício, nós não éramos do mundo do remo. Tudo era novidade pra gente. Sim. E eu fiquei abismado com aquilo quando eu vi. Falei, que isso é monstruoso, entendeu? E os caras têm que ter coisas que no Flamengo, nos clubes com irmãos ali, existe. Oferece, entendeu? Um apoio nutricional. No Vasco não tem isso. Não tem. No nosso período nós conseguimos implementar. Nós fomos em São Januário e pedimos, na época, a mesma nutricionista que era dos jogadores de futebol, do futebol, para fazer um trabalho com nossos atletas. E foi feito. Agora, se seguiram ou não, realmente eu não sei. Voltando no ponto dos eventos, que aí vai de encontro com o que o Renato falou, com o que o Maurício falou, sobre o esporte ser sustentável. Se você executa eventos com sucesso, Sim. Você consegue receita diretamente para o esporte, né? Sim. E aí você consegue com isso, né? Evandro, numa conta simplista, como eu disse a você, o atleta bolsista do remo, porque assim, existem formas de você remunerar, o evento talvez seja a cereja desse bolo. Nós voltamos com a escolinha, que também é uma forma de remuneração, ainda que pequena, mas ela conjuga a remuneração da escolinha com a busca de talentos. Tá? Sim. Agora, você tem dois caminhos, o caminho da utilização da sede e o caminho das parcerias. Sim. São esses os caminhos que são capazes de mudar um esporte dentro do clube. Hoje, nos últimos anos, a sede náutica do Vasco não faz 6 eventos por ano. Eu estou falando de um salão de frente para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu estou falando de um espaço que tinha um preço até a nossa saída que era baixo. Esse preço foi aumentado sem que você tivesse qualquer motivo para isso, porque você não tem demanda. Se você tem uma demanda aquecida, você pode até aumentar o preço, mas você não tem demanda nenhuma, você não tem eventos. Preso, como eu disse, a um contrato maléfico ao clube, a um contrato lesa Vasco, que obriga o contratante a contratar com um único buffet. E aí as experiências. Nós fizemos uma experiência de um evento numa tarde de sábado, algo totalmente diferente e que tem a ver com o público da Zona Sul. O público que sai da praia e que vai curtir alguma coisa à tarde. Sim. Esse evento deu 380 pessoas dentro do clube. Você imagina se você fizesse por ano, conseguisse por ano 10 eventos e cada evento com 300 pessoas. Eu sou capaz de dizer que a gente conseguiria fazer 40 eventos desses por ano, sem medo de errar. Sem medo de errar. E assim, é uma das maiores formas de monetizar o clube. Você pode pegar o calendário e você pegar todas as datas festivas,
mãe, pai, Dia dos Namorados, o Carnaval, voltar com o Com baile os bailes de do Almirante, carnaval, voltar com o baile do exatamente. Almirante, Sim. começaria por ele. E finalizaria com o Réveillon. O Fluminense tem até hoje o seu tradicional Réveillon. Sim. Até hoje. Sim. Nunca parou, que eu saiba, o Réveillon do Fluminense. Todo ano, quando chega em outubro, novembro, tem a faixa lá em Laranjeiras, Evandro, divulgando o Réveillon deles. você consegue imaginar quanto é o aluguel de um espaço como aquele para um Réveillon? E se você consegue imaginar que o valor cobrado pela tua administração foi o mesmo que se eu ou você quiséssemos fazer uma festa ali de aniversário para o Réveillon no ano passado? Que coisa, né? Falando Fala, Renan. de eventos, e vamos falar propriamente do evento que foi feito sob nossa gestão. Aham. Foram 380 pessoas, tá? Sim. Foi um evento teste, tá? Com a produtora do grupo nos avisou, vai ser um evento teste, Aham. e daí pra frente a gente forja um contrato ou não, Uhum. enfim. Ao final do evento, a produtora já falou, olha, essa semana mesmo vamos sentar para fechar um calendário até o final do ano. Então nós tínhamos um horizonte promissor. Não falo só no sentido de monetizar a sede, não, tá? Na água, vamos falar da água. Na água, nós tínhamos uma empresa de produção de bebida Uhum. que iria nos patrocinar Ah. e fornecer toda a alimentação dos atletas, todos os insumos de suplementação, Uhum. tudo. Ainda ia nos fornecer um valor X por fora para os atletas que usassem a marca. Num backdrop, com boné Claro. deles e tal, essas coisas Claro. normais. Não seria pra sede, mas seria uma forma de dar um up nos atletas. Com certeza. Entendeu? E isso tudo, tipo assim, quando nós saímos, realmente isso não foi à frente, porque nós não avançamos, porque não sabíamos quem viria, Aham. então não demos prosseguimento a esse assunto. Mas estava uma coisa muito bem amarrada. Evandro, eu e Maurício tínhamos uma projeção a seguinte. Ano passado nós iríamos participar. Não era, Maurício? Sim. Nós iríamos participar apenas da regata. Nós começamos a captar novos valores nas comunidades adjacentes à sede. Sim. Tá? Nós iríamos formar um time júnior A, júnior B. Uhum. Esse ano, o presente ano, nós iríamos disputar, tá lá em cima. Uhum. Quando digo disputar, é disputar a ponta mesmo. Sim. E 2020 iríamos ser campeões. De novo. Na Lagoa. Era um trabalho. Era um trabalho. E isso aí. De base, né? Sim. Vocês estavam investindo Sim. na formação, na base, para colher esse fruto entre esse ano e o ano que vem. Sim. O resultado esperado seria o título que poderia acontecer esse ano? Sim. Mas o esperado é que ele acontecesse em 2020 com um trabalho construído para se prolongar. Não seria um título eventual. Eu arrisco dizer que se isso acontecesse esse ano, seria uma eventualidade. Sim. Mas que o resultado seria a busca desse título a partir de 2020 com uma construção sólida de recursos, de parcerias, para poder colocar o Vasco novamente no seu lugar. Assim, o Vasco é tão campeão do Remo quanto o Flamengo, tá? São quase 50 títulos para cada um dos dois lados. 49 a 48, não é isso? Enquanto o terceiro clube que tem mais títulos tem 10 títulos. E que conquistou os últimos 7 em sequência. Em sequência agora, recentemente. Até agora, isso. até 2018. Antes só tinham 3. Só tinha 3. Então, assim, por aí você consegue entender quão mal faz esse descaso. De qualquer maneira, nesses últimos anos agora, viramos terceira força, né? Sim. No geral, no conto geral, viramos terceira a terceira força do Remo. Fica Flamengo e Botafogo ali, né? E terceira força, Evandro, terceira força é aquela terceira força bem atrás do segundo. Sim. Mas muito atrás do segundo. Entendeu? Isso, bem distante de retomar, pelo menos distante, ali, né? Bem distante. E Evandro, falar é fácil, né? Palavras são vento leva, né?
Mas o que vinha acontecendo de errado. de ação, de boas ações, com vocês com a gente, nos leva a crer que não teria outro fim. Colheria bons frutos agora. Sem dúvida. Eu acho que a gente já está para encerrar aqui o programa de hoje. Eu acho que o que é consenso é que o Remo, o esporte fundador do clube, não pode ser largado, não pode ser tratado dessa forma. Ele tem que ser priorizado no clube. O Vasco tem que voltar ao topo do esporte no Brasil, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em circuitos brasileiros, em campeonatos brasileiros. Ter de novo remadores disputando Olimpíada, como já aconteceu. Né? Aliás, Irmãos acabamos de perder Carvalho, um medalhista pan-americano. Um dos nossos atletas que acabou de sair foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos, o Aleph Fontoura. Sim. Acabou de sair. Foi campeão. Eu acho que é o consenso, né? Independente de qualquer coisa, o Remo tem que ser priorizado. Porque ele é o esporte fundador do clube, ele nunca vai acabar, ele nunca vai sair do Vasco. Sim. Ele vai estar ali, só que ele não pode estar ali por estar. Né? Isso. Então eu acho que é a lição que a gente tira desse papo aqui, é que quem está no Vasco tem que tratar o Remo com dignidade. Né? E quando a gente fala do Remo, está falando diretamente dos atletas, do seu dia a dia, né? Como a gente falou amplamente aqui. Renato, obrigado pela tua presença. Maurício, obrigado pela tua presença. Valeu. Família Vascaína, a gente fica por aqui. Mais um programa Identidade Vasco foi ao ar, você acompanhou. Continue nos seguindo nas redes sociais. Programa quinzenal. Vamos enfrentar aí no final de semana o Inter, jogo fora de casa. Mas vamos vencer. A gente venceu eles no primeiro turno aqui no Rio. E vamos vencer lá em Porto Alegre também. Abraço.